abre 6 pontos para o São Paulo na briga contra a zona do rebaixamento. E o incrível é que o São Paulo teve 62% de posse de bola. No primeiro tempo já tinha o controle das ações com a bola no pé, mas poucas chances em bola parada, igual essa aqui do Cueva. O Prato ajeita, jogada ensaiada, né? Começo do jogo parecia, o São Paulo trabalhou a semana inteira, as jogadas ensaiadas estão aparecendo, está aparecendo o trabalho do Dorival Júnior, só que muita bola do Cueva para o meio da área, o Cueva jogou mal também, mais uma vez o Cueva jogou mal, mas na bola parada é ele quem começa o jogo, como foi contra o Atlético Goianiense, né? O gol do Prato foi dado para o Pétaros inicialmente, para o Prato na súmula, saiu de uma bola que o Cueva chutou na trave. Mas, assim, o X da questão, ainda para mim, é que os 3 homens de criação, atrás do Lucas Prato, o Wellington Nem, Cueva e Jonathan Gomes, não fazem o time ser criativo. E o São Paulo sofre com isso. A Chapecoense teve muitos problemas, o Wellington Paulista suspenso, o Vitor Ramos suspenso pelo STJD, Reinaldo, que foi o grande jogador da Chape nesse ano, suspenso, Arthur Kaique suspenso, e mais as lesões que você citou, João Pedro, Neném. O Túlio de Melo voltou, depois mal treinou quinta e sexta e entrou na equipe. Primeira bola, o Túlio de Melo fez o gol. Essa bola aqui, bola parada, a defesa falha e aí o São Paulo despenca. Aqui vale a pena o verbo que o Renato usou. O São Paulo desmonta emocionalmente também. Tem uma situação que lembra um pouco de 2013. 2013 era até um pouco mais grave, mas a gente pode detalhar isso daqui a pouco. Por falar na declaração do Renato, ele pediu desculpa, ele escolheu mal a palavra. Ele quis dizer que o Corinthians no meio de semana iria perder pontos, iria cair, né, perder rendimento, oscilar. E ele acabou usando esse verbo, o Corinthians vai despencar ou despencará, algo assim, e pediu desculpa. Ozinho, essa história que o PVC está contando pra gente, que o São Paulo tem a posse da bola, roda, não chuta, já é um pouco velha, é de treinador antigo. E esse campeonato, né, tá para quebrar tudo isso, né, porque várias equipes estão com posse de bola, tem a bola no pé, mas não cria, não faz as jogadas para que ela se transforme em gol. Não adianta você ter a bola só circulando de um lado, circulando para o outro, mas não tem aquela jogada criativa que resulta no gol. São Paulo foi mais ou menos isso, ele ficou com a bola, ele tentou, se esforçou, os jogadores estão correndo muito, mas é uma fase difícil, porque às vezes pensa uma coisa e sai outra. Né? E aí numa chance que o adversário tem, sai o gol, é uma fase crítica. Né? E essa questão da bola, ter a posse de bola, não está decidindo os jogos no Campeonato Brasileiro. Posso falar um negocinho sobre isso? Claro. O Santos do Dorival, ele também tinha esse problema. Ele tinha muita posse de bola, trocava muito mais passes do que o adversário. No ano passado foi o time que mais trocou passes no Brasil. Mas ele criava pouco. E pouco chutava gol. Eu cheguei até a conversar com o Dorival algumas vezes sobre isso. E ele concordava também, que os jogadores precisavam criar mais. Então, esse é o problema que ele vai ter que resolver no São Paulo. Conforme vocês mostraram, o Zinho estava até destacando, São Paulo com muita posse de bola, mas criando pouco e arrematando muito pouco a gol também. O que ele tinha ao lado, a favor dele, na época do Santos, era o Lucas Lima. Ele recuperou o Lucas Lima, porque na época do Oswaldo Oliveira, o titular era o Cícero. O Lucas Lima foi reserva do Cícero, não tem cabimento. Enfim, mas depois do Oswaldo vieram outros treinadores, depois é que veio o Dorival. E isso o São Paulo não tem. O Lucas Lima, o São Paulo não tem. A gente imaginava que esse jogador de São Paulo poderia ser o Cueva, pelo semestre que ele teve no final do ano passado. Acontece que ele não está jogando absolutamente nada. Pior do que isso, não me parece um jogador comprometido. O fato dele se negar a jogar em Santos, a viajar para Santos, porque iria ficar no banco de reservas como opção, isso mostra que o jogador não tem comprometimento com ninguém, só com ele próprio. Se não é para mim, então eu não vou. Se eu não jogar, se a camisa titular não for minha, eu não vou, porque no banco eu não fico. Como assim, meu companheiro? Quem é você? Trocando em miúdos, você quer dizer que esse São Paulo é menos qualificado do que o Santos? E se ele não conseguiu êxito lá no Santos, dificilmente vai conseguir no São Paulo. Não. Ele conseguiu êxito no Santos. Tanto é que o Santos estava nessa situação de São Paulo e ele saiu, até falei no meu destaque, foi brigar pela Libertadores. Primeira rodada, o Santos Dorival... Figueirense, acho que de 3-0. O Dorival meteu 3-0. Na primeira partida dele, estava em 17º, o Dorival chegou, ganhou de 3-0. Você estava lá, não estava? Não. 2015 já tinha saído. Não, já tinha saído. Primeira rodada, ele meteu 3-0. Segunda rodada dele, ele perdeu 1-0 do Palmeiras, voltou para o rebaixamento. Então, digamos assim,
Na segunda vez que ele dirigiu o Santos, em 2015, ele estava numa situação semelhante com essa aqui. Exatamente. Estava em 17º lugar. Aliás, aí ele foi 7º lugar no campeonato. Ele brigou pela Libertadores. O Dorival tem experiência nesse tipo de trabalho. O Dorival brigou em algumas equipes contra Fluminense, Vasco. Fluminense. Né? O Vasco ele dirigiu na Série B e foi campeão. Lembra? Não, mas ele veio no... Voltou depois, 2 anos depois. Isso ajuda, Edmundo, um treinador que já viveu esse tipo de situação? Olha, eu entendo que o Dorival é um treinador que gosta de iniciar e terminar um trabalho. E aí ele tem... A gente vê algumas jogadas ensaiadas. É um treinador que trabalha bem a equipe. Chegar no meio do trabalho é você apagar fogo. Né? Não é para esperar que vá conquistar a vaga na Libertadores. O torcedor São Paulino e a própria diretoria de São Paulo quer que esse ano seja esquecido, mas que o São Paulo se permaneça na primeira divisão. Claro. Essa é a ideia. Né? Então, assim, agora, sem tempo para trabalhar, jogando quarta e domingo, ele chegou, empatou em casa contra o pior time do campeonato. Vai fora contra a Chapecoense, que vinha num momento dificílimo. Acho que 5, 6 rodadas sem vencer. E aí perde, com 12 desfalques. Enfim, ainda não dá para ver o trabalho do Dorival. É impossível, né? É impossível, mas então para que a troca? É mais fácil quem já está vivendo o problema, quem já conhece os jogadores. Só que agora tem um problema maior, São Paulo. A troca constante de jogadores, né? Vendeu aí 16 jogadores, trouxe outros 12, É. trouxe outros tantos. E é aquela história, tá trocando o pneu com o carro andando. Isso é muito ruim. Para um time gigante como o São Paulo, que não está habituado a viver essa situação, é mais traumático ainda. O Dorival que se vire, né? Porque ele não tem tempo para trabalhar e ele tem que entrosar. O Arboleda que chegou outro dia, o Jonathan Gomes que chegou outro dia, o Petros que anteontem também apareceu no clube. O Jusilei não tem 15 jogos com a camisa do São Paulo. E o Rodrigo Caio pode sair ainda. Sei lá, me dá a impressão, me dá a sensação que assim, o último que apague a luz. Quarta-feira já tem o Vasco. São 2 jogos em casa, Vasco e Grêmio na semana. Nos 2 confrontos diretos para a realidade hoje do São Paulo, ele fez 1 ponto. Isso aí. Agora, vamos lá, vamos pegar 2013, que foi uma comparação, porque o São Paulo completou hoje 21 rodadas na era dos pontos corridos na zona de rebaixamento. A 21ª rodada que ele passa no rebaixamento. É pouca coisa comparado com outros clubes, mas é relevante. Em 2013, nesta altura aqui, 14ª rodada, ele tinha 10 pontos. Hoje ele tem 12. E ele tinha 5 pontos a menos do que o primeiro que estava fora, que era a Ponte Preta, como hoje. Só que hoje são 3 pontos de distância. Ele tinha mais pontos de distância para sair, 5 para a Ponte Preta. Tem uma diferença em relação àquele time de 2013. O Autori estava saindo e voltando no Muricy. E o time tinha Rogério Ceni como goleiro, Luiz Fabiano e Paulo Henrique Ganso. Tinha 3 jogadores que resolviam jogos muito, né? Hoje, você está recomeçando o trabalho. Em comparação com alguns momentos que o Dorival teve na zona de rebaixamento, 2014 ele pegou o Palmeiras, primeira rodada ele empatou com o Atlético Paranaense, aí depois pegou o Inter e mudou um jogador de um jogo para o outro, só pela coincidência. Hoje ele mudou um jogador do primeiro jogo para o segundo, ele mudou um jogador, que foi o Bufarini, que saiu e entrou o Bruno. No Santos, em 15, também. Ele tinha o Renato suspenso, estreou contra o Figueirense com o Paulo Ricardo de primeiro volante. No segundo jogo voltou o Renato. Uma mudança. Porque um ponto que é importante, assim, não dá para ver nada do Dorival. O que dá para ver é que ele manteve uma espinha dorsal, com um sistema, com um desenho do time. Jusilei e Petros lado a lado, uma linha de 3 e o Prato na frente. Que estavam mudando com o Rogério, né? O Rogério jogou com 3 zagueiros, jogou com um volante, o Jusilei, e o Petros na linha de 4 na frente dele. No jogo seguinte, com o Petros do lado do Jusilei, foi mudando. O que ele tentou fazer agora? Dar uma cara para a equipe, com a mudança de um jogador. Não foi suficiente ainda. Ele tem ganhado o Vasco quarta-feira. Eu trabalhei com o Dorival. Eu acho ele um baita de um treinador no Flamengo. No Flamengo. E ele me ajudou muito. Né? E eu acredito muito que o trabalho dele, como o Edmundo falou, não é para classificar para a Libertadores, mas que vai tirar o São Paulo dessa situação, eu acredito. Seriamente, eu acredito. Agora, vai passar muito pelo que o Sormani falou. Os jogadores têm que se comprometerem. Gente, dê uma espiada na posse de bola e no número de finalizações. Reparem como o São Paulo ficou a grande parte do jogo, ou a maior parte do jogo, com a bola no pé.
Mas quem chegou mesmo foi a Chapecoense, né? Mas foi aquilo que eu falei, no Santos era assim também. O Santos tinha 60%, 70% de posse de bola e o adversário estava mais. Esse é o problema que o Santos do Dorival tinha, que eu não sei se vai se repetir no São Paulo de agora. O PVC acabou de dizer, tem que ganhar do Vasco na próxima rodada. Vejam só como as coisas estão se complicando. O São Paulo tem que ganhar do Vasco, que é um clube enorme, e não está ganhando do Atlético Goianiense em casa. Então, assim, o grau de dificuldade vai aumentando rodada a rodada com a tabela de classificação. Aí vem, vocês podem falar mais do que a gente, até por terem vivenciado isso, falta de confiança, ambiente sendo minado pela crítica. Por exemplo, Edmundo, esses caras que chegam de fora do país, você até costuma dizer isso aqui bastante, quem é bom joga independentemente de adaptação à ambientação. Mas esses caras vestem a camisa do São Paulo já recebendo uma carga emocional muito grande, tendo chegado de outro país outro dia. Isso não faz diferença? Olha, Vilani, isso até que faz diferença. Acho que até tem que existir uma fase de adaptação. Mas eu acho que a maioria dessas contratações, e eu estou sendo bem honesto comigo mesmo, não conheço os atletas. Mas é mais para justificar a saída de alguns do que propriamente você fortalecer o seu time. Sabe, a maioria dos jogadores sul-americanos querem ir para a Europa. E aí os que não têm condições de ir para a Europa vêm para o Brasil. Porque aqui é um paraíso, que se paga muito mais do que todos os países sul-americanos. E aqui a gente aceita de bom coração, sabe? Acredita que o cara é craque mesmo, só porque teve um destaque ou outro numa sul-americana ou numa Libertadores. Mas a diretoria de São Paulo, ela, ao justificar a saída de alguns bons jogadores para fazer dinheiro, o que quer que seja, ela contrata jogadores sem muita expressão e que tem que chegam com o status de craques, mas não resolvem, não vão resolver o problema do São Paulo a médio e longo prazo. Claro que São Paulo já teve outros ídolos, né? Dario Pereira, Lugano, Pedro Rocha, teve outros que o Furlan, outros craques que vieram de fora e que foram sensacionais com a camisa do São Paulo. Mas eu te garanto que se você mantém o elenco que iniciou em janeiro, o trabalho do Rogério, a chance do São Paulo estar passando por essa dificuldade que está agora no Campeonato Brasileiro era menor. O maior fortalecimento no Campeonato Brasileiro, o Corinthians está mostrando isso. O Corinthians jogou 11 partidas no ano com o mesmo time, o time base. Cássio, Fagner, Valbuena, Pablo e Arana, Gabriel e Maicon, Jadson, Rodriguinho, Romero e Jô, não perdeu nenhum. O maior fortalecimento, nesse ponto, o Rogério tem razão, lá atrás, quando dizia no finalzinho, time que se fortalece é time que se mantém. Isso não tem muita dúvida. Em cima do que está falando o Edmundo, por exemplo, o Jonathan Gomes, fizemos um jogo difícil e bom dele com o Santos no Pacaembu, né? Um dos gols, inclusive, ele chuta uma bola no ferro, no rebote sai o gol do Santa Fé, um jogo em que o Santos sofreu para ganhar do Santa Fé, só que ele já tem 27 anos e ele não vingou como um jogador para jogar, para atuar na Europa. É isso, a gente olha com mais carinho do que devíamos para esses jogadores médios de fora do Brasil? Vamos lá, eu tenho dito isso há algum tempo aqui. A média de acerto é 33%, 35%. Começaram o Campeonato Brasileiro 66 jogadores estrangeiros. Estão jogando, rodada retrasada, eu fiz essa conta, jogaram 24. Então você tem um terço joga, um terço fica por lesão, porque saiu o Farini hoje. Então você tem um terço de acerto. Um terço de acerto não significa acerto é o Lugano, que veio para cá e jogou anos e anos. Pedro Rocha, a gente citou, o Edmundo citou alguns. Tem uma facilidade do mercado internacional hoje que ela não é, que eu acho que tem que ser aproveitada. Acho que é justo. PVC, mas, por exemplo, um jogador para a posição do Jonathan Gomes ou do Arboleda, você na base não consegue do mesmo nível técnico? Você pode colocar o Lucas Fernandes para jogar e deixar o Jonathan Gomes no banco. Mas, no fundo, o problema do São Paulo não passa, na minha opinião, por ter o jogador recém-contratado vindo da Colômbia, sendo argentino, ou por trazer o Lucas Fernandes para ser titular. O problema, como disse o Edmundo também, o São Paulo perdeu 6 jogadores para o exterior nesse ano.
O problema do São Paulo passa, em parte, o São Paulo tem uma crise institucional grande há alguns anos. Mas o time de hoje, o problema é que você está começando a formatar um time novo na 14ª rodada do campeonato. Se vai ser o Jonathan Gomes o titular ou se o Lucas Fernandes vai ganhar a posição, o Lucas Fernandes pode ser mais talentoso e vem da base do que o Jonathan Gomes. Mas você precisa ter 2 jogadores na posição. E o ponto é que você não tem nenhum dos dois que te dê hoje segurança de que o time vai sair. Como em 2013 que eu citei, tinha Ganso, Luiz Fabiano e Rogério Ceni, tinha 3 referências. Montar o time, remontar no meio da campanha é muito perigoso. O Corinthians de 2007 perdeu 5 jogadores do exterior e caiu. Eu estou entendendo o que você está querendo dizer, que o São Paulo está cumprindo certinho o manual da queda. O manual da queda está certinho, certinho. Transforma o time inteiro no meio da campanha. Villani, em cima disso também,